Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Nós estamos com o alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, também intitulada O Poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós que o Evangelho não é algo apenas que foi pregado para a gente no dia que a gente creu, mas todos os dias nós estamos tendo contato com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Nós precisamos ter contato com essa palavra rica, que realmente transforma o nosso viver. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ter somente o Evangelho para passar para outros, mas nós precisamos ser os primeiros a crer no Evangelho, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa ter cuidado, cuidar uns dos outros, de maneira adequada, para poder levar essa palavra adiante. Que o Senhor ele nos dê sabedoria, Senhor Jesus, e revelação, para a gente poder de fato ver aquilo que Ele deseja falar com cada um de nós. Nós possamos levar esse Evangelho com poder, Senhor Jesus. Um Evangelho que realmente muda a nossa vida e muda a vida dos outros ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para a leitura bíblica. Atos capítulo 17, do versículo 3 ao 15. Ó Senhor Jesus, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ó Senhor Jesus. Capítulo 18, versículo 1 e o versículo 5. Ó Senhor Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Ó Senhor Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam
que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao 3 e o versículo 8. Ó Senhor Jesus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficarmos sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o cuidado de Paulo para com a igreja em Tessalônica. Ó Senhor Jesus. Paulo permaneceu por um tempo em Tessalônica. Embora não se saiba ao certo quanto à duração exata da sua estada, alguns afirmam que ele permaneceu ali por apenas 3 semanas, apoiados nos versículos de Atos. Por esse relato, vemos também que Paulo e Silas pregaram o Evangelho e uma numerosa multidão de gregos piedosos e distintas mulheres creram na palavra. A menção de distintas mulheres reforça a importância do ministério das mulheres para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Depois de algum tempo, os judeus, tomados por inveja, levantaram-se contra Paulo e os novos irmãos. Foi por isso que ele teve de deixar a cidade e seguir para Bereia. Observando outras passagens, podemos afirmar que Paulo e Silas, muito provavelmente, ficaram mais de 3 semanas em Tessalônica. Talvez a estada deles ali tenha durado alguns meses, conforme 3 evidências que apresentaremos a seguir. Ó Senhor Jesus. A primeira está no fato de que, enquanto permaneceram na cidade, pregando o Evangelho, Paulo e Silas trabalharam dia e noite para não viver à custa dos irmãos e não ser um peso para os tessalonicenses. Se tivessem ficado por apenas 3 semanas ali, todo esse labor não teria sido necessário. Ó Senhor Jesus. A segunda é que, ao partir de Tessalônica, Paulo e Silas deixaram a igreja numa condição bem próspera, com os irmãos em um estágio bastante avançado de experiência e testemunho da palavra. Em 3 semanas, seria muito difícil estabelecer uma igreja com esse tipo de amadurecimento espiritual. A igreja em Tessalônica tornou-se modelo para as outras igrejas na Macedônia e Acaia, e isso demanda muito tempo e dedicação investidos. Houve uma mudança completa na vida dos irmãos, pois eles abandonaram os ídolos e se converteram totalmente a Deus. Ó Senhor Jesus. A última evidência de que eles muito provavelmente permaneceram mais de 3 semanas está em Filipenses, em que Paulo explica que a igreja em Filipos lhes havia enviado suprimentos mais de uma vez, enquanto estavam em Tessalônica. A distância entre uma cidade e outra era de 160 a 170 quilômetros. Como viajavam a pé, eles demoravam mais de 5 dias para percorrer essa distância. Portanto, seria difícil aos irmãos de Filipos ir 2 vezes para Tessalônica em apenas 3 semanas. A igreja em Tessalônica era nova e Paulo cuidou dos irmãos ali por alguns meses, até que os judeus
e os desocupados se levantaram contra ele, Silas e os demais irmãos. Ó Senhor Jesus! Ao sair às pressas de Tessalônica, Paulo e Silas foram para Bereia. Contudo, os judeus vieram de Tessalônica e perseguiram Paulo, que foi levado por alguns irmãos até Atenas. Mas antes de sair de Bereia, ele deixou ali Silas e Timóteo. De Atenas, Paulo enviou um recado para que os dois fossem encontrá-lo. Como Paulo estava muito preocupado com a condição da igreja em Tessalônica, enviou Timóteo de Atenas para Tessalônica, a fim de confirmar a fé dos irmãos, consolá-los e encorajá-los. Ó Senhor Jesus! Assim que Timóteo foi para Tessalônica, Paulo também enviou Silas até essa mesma região da Macedônia, provavelmente para Filipos e Bereia. Vemos isso porque, tendo Paulo saído de Atenas e chegado a Corinto, Timóteo e Silas desceram da Macedônia para encontrá-lo ali. Por causa das notícias trazidas da Macedônia por Silas e Timóteo, Paulo então escreveu junto com eles as 2 epístolas aos Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, isso mostra que no coração de uma pessoa que serve o Senhor existe a preocupação com as igrejas. Precisamos todos ter tal coração, principalmente durante estes dias de pandemia, motivo pelo qual devemos orar por todos os irmãos. Que o Senhor nos conduza sempre por esse caminho de cuidado mútuo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui é a pergunta, né? Pergunta aqui, quais fatos que revelam, né, a preocupação de Paulo com a igreja em Tessalônica, né? Senhor Jesus! Ele mostrou aqui, pelo fato dele ter tido que sair, né, de um lado para o outro, né? Saiu de Tessalônica, na leitura bíblica que a gente viu, né? Saiu de Tessalônica, teve que ir para Bereia, depois foi perseguido novamente, teve que ir para Atenas. E a gente vê ali no mapa, né, que é um caminho a se percorrer, né? Senhor Jesus! E aí ele deixou ali, Paulo deixou ali, né, Timóteo e Silas, depois mandou chamar eles para ir para Atenas. Aí quando chegou lá, depois de ter decorrido alguns dias, né, Senhor Jesus, com certeza levaram notícias do que estava acontecendo, né? As tribulações que foram levantadas ali em Tessalônica contra os irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, pelas notícias, né, que os seus cooperadores levaram para ele percebeu, né, que era necessário encorajar os irmãos, né? E aí mandou novamente ali, né, Silas e Timóteo ali, né, para as cidades ali, né, para poder cuidar dos irmãos, levar essa carta, né, e ter esse cuidado ali. Ó Senhor Jesus! Então ele ficou preocupado com esses fatos ali, né, de realmente perceber que os irmãos estavam sendo perseguidos por causa das situações ali. Ó Senhor Jesus! Né? E ele teve que sair às pressas, né? Não pôde mostrar tantas coisas ali. Ó Senhor Jesus! Então realmente ele demonstrou essa preocupação com os irmãos, né, de ter esse coração, né, de orar por eles, né, de conduzir, né, sempre com muito cuidado, né, a cada irmão ali. Ó Senhor Jesus! A gente precisa realmente também ter o mesmo coração, né, de preocupação, né, com os santos, né, para gerar um cuidado adequado, também um suprimento de vida. O Senhor está contando conosco, né, para poder suprir os irmãos diante das situações. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, como já tem visto, né, que hoje a gente hoje nós não sofremos tanta perseguição exterior, mas muito mais uma questão interior, né, devido à questão de pandemia, né, o isolamento, né, alguns irmãos acabam ficando tristes, outros acabam se esfriando, Senhor Jesus, outros acabam doentes mesmo, né? E tem toda a situação, né, de trabalho, situação financeira, né, o risco, né, de, poxa, eu preciso trabalhar, mas eu vou para a rua, vou correr risco de me contaminar, né? Mas se eu não fizer isso, né, como que eu vou sustentar minha família e tal? Ó Senhor Jesus, alguns irmãos trabalham por conta própria, né? E aí essa questão de não ter tanta gente, ter tanta circulação na rua, tanto ir para a rua, isso gera, né, Senhor Jesus, né, um certo problema financeiro, né, e também aqueles que também vão preocupados também, né, poxa, eu vou para a rua e se me contaminar, né, com a questão da pandemia. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ter esse mesmo cuidado que Paulo teve, né, de orar pelos irmãos, né, de firmar os irmãos, né, e como os irmãos têm compartilhado conosco nessa pandemia também serviu para ver, né, quais de nós estão firmes, né, Senhor Jesus, aqueles que estão aproveitando, né, toda essa situação para poder desfrutar o Senhor, e aqueles também que
não tão firmes e aproveitaram essa situação para fugir do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente também precisa ver também a maneira de cuidar, né? Ó Senhor Jesus, como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Né? Aqueles que querem e também daqueles que não querem. Porque são escolhidos pelo Senhor. O Senhor escolheu, o Senhor colocou na igreja. Mas o inimigo vem, né, e engana. Ó Senhor Jesus. Né? E durante muito tempo também alguns se tornaram um pouco religiosos. Né? E aí ficam ali fazendo as coisas por fazer. Ó Senhor Jesus. E às vezes não compreendem o caminho que o Senhor está tomando. Então nós precisamos despertar. Né? Por isso que Paulo mostrou aqui, né? Olha, ele teve todo um cuidado com a igreja, uma igreja nova. Senhor Jesus. Né? Gerada ali também com um testemunho muito forte. A gente vai ver durante a semana também, né? E também como a gente está estudando, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, os próximos 6 meses. A gente vai ver muita coisa aqui. Né? E precisa também ficar muito forte para nós. Né? Um encargo geral, né? Deus nos chama para o seu reino e glória. Né? E na capa do alimento diário tem ali os 3 símbolos ali, né? Um escudo, um coração e uma plantinha. Ó Senhor Jesus, que mostra ali que, né? O escudo ali é a fé. Né? Senhor Jesus, o coração é o amor e a plantinha ali é a esperança. Né? A esperança está na vida. Ó Senhor Jesus, todos esses são itens de vida, né? A fé, né? O amor e a esperança. Né? Senhor Jesus, trazem para nós o fundamento. Né? É algo estrutural. Deus mostrou, né? Paulo trouxe para os irmãos de Tessalônica a estrutura da vida da igreja. A fé é o amor e a esperança. A fé, nossa fé é para com Deus. Né? Deus, ele nos transporta a fé, nos dá a sua fé, que é a sua pessoa. Né? E nós também precisamos receber essa fé. E essa fé tem que passar a ser a nossa fé. Aquilo que nos constitui, aquilo que nos motiva. Né? Aquilo que nos preenche. Né? E aí, muitos durante essa situação, né? Estão ali se voltando ao Senhor, se enchendo do Senhor e prosseguindo, né, com visão clara. Mas outros, por não terem a visão clara, né, ter pouca fé, Senhor Jesus, acabaram olhando isso e falando assim, agora eu vou aproveitar e vou descansar. Né, vou sair um pouco das coisas da igreja, vou dar uma desculpa. Senhor Jesus, mas isso é falta de fé, falta de realmente estrutura na palavra. E aí a gente tem que ver o quê? Que a falha é nossa. Se tem irmãos que não têm estrutura na palavra, é porque faltou em nós testemunho, faltou em nós firmeza, faltou em nós muitas coisas. Ó Senhor Jesus. Então também a gente precisa de amor. Né? O amor é o que nos motiva. O amor, né? O labor de amor. Labor não é só trabalho. Laborar é um trabalho motivado pelo amor. É algo contínuo, é algo que vem de Deus. Então faltou em nós trabalho, né? E como está mostrando para nós essa estrutura da fé, do amor e da esperança, o amor é para com os irmãos. A palavra, né? A fé chega até nós, muda a nossa vida, nos transforma, a gente crê, mas essa fé precisa ser expressada aos irmãos como um amor. Se eu for discutir a minha fé com a fé do outro, isso e aquilo, vai dar problema. Mas se eu transmitir a vida de Deus de maneira adequada, a manifestação da vida de Deus em mim é o amor. Então o amor é para com os santos. A fé é para com Deus. O próprio Senhor mostrou para nós, né? Romanos, né? Mostrou para nós Coríntios, né? A base de Coríntios é Romanos, porque Romanos mostra para nós todo viver, toda uma base, Senhor Jesus, para a gente não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Coríntios tinha muito problema, mas também tinha Cristo. Senhor Jesus, e hoje da mesma forma, né? Seja os irmãos que estão buscando, aqueles que aproveitaram para fugir, nós precisamos de Cristo, mas com uma base para os irmãos é o amor. Então eu preciso ir diante do Senhor para buscar a fé, para buscar a pessoa de Deus, me nutrir e expressar, mas na hora de expressar Deus é o amor. Ó Senhor Jesus, para que as pessoas possam olhar e falar, eu quero isso na minha vida. Ó Senhor Jesus. Né? E também tem a esperança. A esperança é para com a vinda do Senhor. Né? Hoje as pessoas estão tristes, depressivas, porque estão sem esperança. Porque estão depositando a sua esperança nas coisas do mundo. No mundo eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas a nossa esperança é quanto à vinda do Senhor. Quem se esfriou, quem se afastou do Senhor, como eu falei, tem pouca fé, tem pouca comunhão com Deus, o seu amor está se esfriando,
e a sua esperança está nas coisas do mundo. Se a sua esperança estiver firme em Deus, você está buscando Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa buscar o Senhor. E Paulo, quando ele chegou trazendo essa palavra, essa estrutura da fé para os irmãos, né, durante a semana a gente vai ver, né, com mais clareza, ele trouxe uma mudança, uma transformação na vida desses irmãos. Porque não só eles deixaram o pecado, mas abandonaram os ídolos. E isso é algo tremendo. Hoje nós podemos ter abandonado o pecado, muita coisa, mas ainda tem coisa que a gente pode idolatrar ainda. Né? Às vezes a gente veio, conheceu a igreja e tal, mas não tem tanta clareza ainda e idolatra certas coisas. Eu posso idolatrar ainda uma prática da igreja. Eu posso idolatrar o local de reuniões, achando que o local de reuniões é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo sou eu. Se eu estiver cheio do Espírito, Deus está ali. Se eu não estiver cheio do Espírito, se os irmãos não estiverem cheios do Espírito, o Senhor não está ali. Deus não habita em um lugar feito por mãos humanas. Senhor Jesus. E nem é servido por mãos humanas. Ele é servido por... então não precisa do homem. Sim, mas não um homem natural, precisa do homem espiritual. Então quando eu estou servindo a Deus, eu não estou usando minhas mãos humanas. Eu estou usando o Espírito. É isso que agrada a Deus. Então, a gente às vezes fica preso a pequenas coisas e começa a tratar isso de maneira idólatra. Deus não é para ser idolatrado. Deus é para ser um Deus vivo e verdadeiro. Né? Senhor Jesus. Né? A gente crê no Senhor, por isso a gente serve. Deus para nós é verdadeiro. Os Tessalonicenses receberam isso. Mas, e nós? Né? Nosso Deus é verdadeiro. Amém. Conhecemos a verdade, tocamos na palavra. Mas será que Deus é vivo? Você tem um relacionamento vivo com Deus? Se você está espiritualmente ativo, seu Deus é vivo. Se você está aproveitando a situação para se esfriar, para se afastar, seu Deus não é vivo. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele quer mostrar isso para nós. Né? E mostrou para nós que tem várias situações que aconteceram aqui. Houve um cuidado dos irmãos, houve um testemunho, né? Houve uma reação tremenda. Mas mostrou que não foram só 3 semanas, foi um tempo. Né? E também, isso também nos alerta que Deus ele investiu um tempo em nós. Não dá para a gente dizer, irmão, eu conheço irmãos que se esfriaram, que reúnem mais tempo do que eu. Irmãos que reúnem há mais de 15, 20 anos. Senhor Jesus, e não tem uma base adequada em Deus ainda. Porque passaram pouco tempo na presença de Deus. Então a gente não pode confiar nos nossos anos de cristão. Mas realmente quanto tempo Deus tem investido em nós. A gente precisa realmente nos voltar a Ele. E aqui Ele mostrou para nós evidência na palavra. Mostrando para nós que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a palavra está chegando para nós. Mas o que eu estou fazendo? Mostrou que os de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque eles confirmavam. Eles pegavam as escrituras e confirmavam. Por isso que eles creram. Eles conseguiram crer e abandonar muitas coisas, assim como os Tessalonicenses, porque buscaram a palavra. Nós precisamos também, quando a palavra chega para nós, é citado vários versículos, e outros versículos que a gente leu, outros que a gente não leu. Mas eu não posso ficar só nisso. Eu preciso pegar e ir diante de Deus. Eu preciso ir diante do Senhor, para que a palavra possa se firmar em mim. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas se eu não tenho conhecimento bíblico e me satisfaço só com uma mera explicação, como que eu vou avançar? Senhor Jesus. É bom, né? A gente, irmãos que estão sempre me encorajando, mandando testemunho para mim e tal, do que creram na palavra e tal, isso é excelente. Mas o que vai nos ajudar a fixar é ter comunhão com o Senhor, é tocar na palavra. Então a gente precisa realmente aprender a dar mais passos, né? Aqui é só, eu já falei, o intuito do canal é só ajudar os irmãos a desfrutar, a tocar na palavra, extrair mais riquezas, mas a gente também precisa andar, né? Desfrutar o Senhor e diante dele. Então ele mostrou para nós 3 fatos aqui. Primeiro, que eles precisavam trabalhar de dia e de noite para se sustentar. Se fosse só 3 semanas, não precisava. Eles já tinham recebido uma oferta, já estavam ali, acabou, 3 semanas voltava. Ia para outro lugar. Mas não, eles passaram ali trabalhando para poder ficar ali junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus. A segunda evidência, né, que foi a reação dos irmãos. Houve uma mudança completa. Isso não se faz do dia para a noite, né, mas por um testemunho prevalecente, né, um viver. Você precisa viver com as pessoas durante um tempo. 3 semanas é pouco tempo. Né, e a terceira evidência está em Filipenses.
que eles foram 2 vezes, né? 5 dias para ir, mais 5 para voltar, né? Senhor Jesus, mais o tempo que demora para arrecadar novamente, né? E também para ficar com os irmãos um tempo, para ver qual é a necessidade, para depois voltar mais 5 dias, né? E retornar novamente, né? Só aí 20 dias, mais um tempo que passa com os irmãos, né? 22, 23 dias aí, Senhor Jesus, né? Já deu mais do que 3 semanas. Então a gente vê como que a Bíblia é rica de detalhes. Deus, ele coloca muitos detalhes para nós, mas eu preciso ler, eu preciso ir diante do Senhor. E graças ao Senhor por esses irmãos sérios, né, que têm trazido para nós essa palavra, irmãos que vão diante do Senhor, que leem a Bíblia, que pesquisam, que vão ali diante do Senhor, que têm comunhão com Deus e trazem para nós essa realidade. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa honrar esses irmãos como? Ficando na superficialidade? Não, também indo na Bíblia, conhecendo, né, Senhor Jesus. Né? Quantos irmãos também, né, já se voltaram contra esse ministério, já saíram falando mal dos irmãos, isso e aquilo. E quem era superficial foi junto. Mas aqueles que conheceram a palavra foram mais firmados na palavra ainda. Então, quando mostrou, né, houve situações ali, né, mostrando que eles passaram certo tempo ali, passaram tanto tempo ali pregando o evangelho, que alguns judeus invejosos, né, pegaram a malandragem, né? O irmão fala que essa malandragem eram pessoas desocupadas, vagabundos, né, que receberam um suborno, né, receberam alguma coisa para poder ir lá e alvoroçar o povo, para se voltar contra essa palavra. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. Os irmãos ali, né, expressando o evangelho, pregando, ó Senhor Jesus, demandando tempo, levando para uma experiência, testemunho da palavra, né, gastando seu tempo se dedicando, e alguns judeus, né, se levantaram, porque viram que outros judeus, né, estavam recebendo a palavra, né, viram que tinham judeus recebendo a palavra, gregos, mulheres de posição. Ó Senhor Jesus, até falou da importância do ministério das irmãs. Ó Senhor Jesus, irmãs que conseguem influenciar outras irmãs, né, a se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E também mostra para nós, se a gente não estiver diante do Senhor, também a gente pode ser esses aqui, né, que ao invés de se ocupar com a palavra, se ocupa com outras coisas. O Senhor mostra para nós ali na parábola da vinha, né, que ele foi ali, né, desde cedo ali arredando pessoas, né, para a sua vinha, depois chegou no final do dia e viu algumas pessoas desocupadas, né, nas praças, né, batendo papo, conversando. E o Senhor falou, por que vocês estão desocupados até agora? Né, desocupados, o que quer dizer também? Né? Olha, não está fazendo a vontade de Deus, não está envolvido com a vinha, não está envolvido com o trabalhar de Deus. Então às vezes acontece conosco, né, a gente tem muito tempo para gastar em outras coisas, mas para a palavra, não tenho tempo, estou trabalhando muito, estou estudando, mas consegue trabalhando, estudando, ver um filme, consegue ver vídeo após vídeo no YouTube, né, Senhor Jesus, consegue ficar na mídia social, passeia, tira foto, ó Senhor Jesus, posta aqui, posta ali, ó Senhor Jesus, está desocupado, está ocupado, mas com as coisas de Deus, diante de Deus, está desocupado. Ó Senhor Jesus, aí começa a fazer o quê? Levantar perseguição contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, amados, que nós não sejamos esses, mas sejamos aqueles que estão sendo impactados pela palavra, pelo testemunho. Somos aqueles que estamos ouvindo a palavra e indo diante do Senhor, ouvindo a palavra e indo diante das Escrituras. Ó Senhor Jesus, Paulo, por meio das Escrituras, confirmou que Jesus era o Cristo. E os irmãos ali lendo, procurando e vendo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Paulo estava preocupado com os irmãos, né? E mostrou aqui, juntou aqui, né, com seus cooperadores para escrever as cartas. Ele não escreveu sozinho. Mostrou para nós que o viver da igreja não é um viver individual, é um viver coletivo. Eu preciso me preocupar com a coletividade, preciso me preocupar com o corpo. E Paulo, ela tinha essa preocupação, né, Senhor Jesus. O irmão até fala uma frase, né, que a razão da nossa vida são as igrejas e os irmãos. Senhor Jesus, isso está mostrando para nós, né, que a gente precisa se preocupar, ter esse coração, né, de orar pelos irmãos, né, de estar diante do Senhor para que o Senhor nos conduza por um caminho de cuidado mútuo, né, um caminho de se aprofundar em Deus, se aprofundar na sua palavra, de ser mais íntimo, né, conhecer o que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus,
Os irmãos têm falado muito ultimamente sobre a questão do pós-modernismo. Né? Qual a característica hoje do pós-modernismo? O individualismo, né? O buscar, né, de dar preferências para as minorias, de dizer para as pessoas que tudo é relativo. O pensamento do indivíduo tem mais valor do que o pensamento do coletivo. Então, cada um tem que ter a sua verdade, porque a verdade é relativa. Mas o Senhor está mostrando para nós que nós temos a verdade, e a verdade é a palavra. Então eu não posso ser um cristão que tenho a minha verdade, que a minha verdade é relativa. Eu não posso deixar o pós-modernismo, tudo isso, penetrar na igreja. Por isso está mostrando para nós, aqui, esses pontos aqui, pode parecer bobeira. Por que eu tenho que ficar vendo evidências na palavra de que não foram 3 semanas? O que isso vai acrescentar a mim? Vai acrescentar para mim que a palavra mostra muito mais coisas, mas eu preciso desfrutar. Eu preciso ir diante do Senhor. Eu não posso ficar nos meus conceitos, na minha religiosidade. Ó Senhor Jesus, eu preciso realmente ver aquilo que é precioso diante de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Eu preciso ver o que é precioso diante da palavra. O que Deus se importa. Por isso mostrou, né? Nós precisamos ter essa estrutura. A fé, o amor e a esperança. Fé para com Deus, amor para com os irmãos e a esperança é na vinda do Senhor. Se a minha esperança está na vinda do Senhor, eu percebo que eu preciso ser transformado. Eu não posso ficar nos meus conceitos. Eu não posso arrastar pessoas atrás de mim. Eu preciso levar pessoas até Deus. Deus está contando conosco. Ele não vai fazer a sua obra sozinho, Ele conta com a igreja. Mas Ele não conta nós como indivíduos. Eu posso estar aqui, né, no canal aqui, me esforçando, trazendo e tal. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Ó Senhor Jesus, é necessário irmãos que estejam acompanhando, que estejam levando a palavra adiante, compartilhando com outros. Ó Senhor Jesus, para que essa palavra possa alcançar. Né? A gente vai ver durante a semana também que Deus nos confiou algo, nos confiou a palavra, e eu não posso ter vergonha dessa palavra. Eu não posso ter vergonha de levar essa palavra adiante. A gente precisa continuar promovendo o instituto, promovendo essa palavra, porque é a palavra de Deus. É a palavra que esclarece para nós a Bíblia, que mostra para nós que a Bíblia está esclarecendo a própria Bíblia. Eu não preciso acrescentar nada, eu só preciso enxergar aquilo que Deus colocou aqui e aquilo que Deus quer mostrar. E isso vai mudar e vai mover o meu viver. É a mão de Deus que muda a nossa vida, que move a nossa vida, que transforma todas as coisas. E também é Deus que precisa me aprovar, porque naquele dia o tribunal é de Cristo. Não é do fulano, do beltrano. A gente não está apoiado na opinião de um, na doutrina de outro. A gente quer se apoiar no Senhor, na estrutura que Deus deixou, e Ele deixou isso para nós na igreja. A igreja não sou só eu, né? Como os irmãos têm alertado para nós, não é a igreja no meu sofá, é a igreja cumprindo a vontade de Deus, e para isso nós precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos. Que cada um de nós possa despertar, né, que nós possamos ter também esse cuidado, né, para com a igreja, né, de levar encorajamento, de levar uma palavra de fé, de levar um testemunho, uma vida que impacta os irmãos e leva os irmãos a realmente tocar na vontade de Deus. Que o Senhor realmente nos abençoe, nos dê sabedoria e revelação, para a gente poder realmente ser esses que têm esse mesmo coração de cuidar e de ser conduzido pelo caminho do cuidado mútuo. É um se importando com o outro, é um amando o outro, para que nada se esfrie, mas que para que a vida de Deus aumente em nós, se multiplique e alcance a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.